quiserem. Vamos lá, gente. Então, a gente está iniciando então o ano de 2026 com os nossos estudos e o livro de Josué, então, é o livro que a gente vai começar a estudar. Acabamos o Pentateuco no final do ano, né? Fizemos então aí os 5 primeiros livros da Bíblia e agora a gente então inicia os famosos livros históricos, né? São os livros históricos da Bíblia. Então eu creio que esse período vai ser bem bacana, onde a gente vai conhecer um pouco da história desse povo que o Senhor chama, que o Senhor resgata, que o Senhor faz promessas através de Abraão, de Isaac, de Jacó, através dessa libertação que Moisés faz no Êxodo, através dessa caminhada que a gente conhece muito bem, através do deserto. E agora nós estamos diante de um livro que vai descortinar para nós quem é esse desbravador, né? Quem é esse homem que o Senhor levanta justamente depois da morte de Moisés, desse libertador, para introduzir, para levar esse povo para dentro de Canaã, dentro dessa terra prometida. A promessa que Deus faz a Abraão lá atrás, quase 1500 anos antes, agora ela vem se cumprir na vida desse povo de maneira prática, objetiva, através desse homem chamado Josué. Ou ele tem um outro nome, a gente vai ver aí, não me lembro agora, esqueci, mas Deus coloca, né, o nome Josué, que quer dizer também Joshua, ou melhor, Yeshua, que quer dizer Jesus. Então, o nome de Josué é um nome muito próximo, quase que a mesma palavra em hebraico para Jesus, né, para Yeshua. Então, a gente sabe que Josué tem essa conotação realmente de ser o Cristo agora conduzindo o seu povo para a terra prometida. E se vocês lembrarem, eu fiz um comentário a respeito de Josué quando a gente estava lendo o finalzinho do livro de Deuteronômio, quando ele fala sobre a morte de Moisés. Então a gente viu lá um pouquinho sobre Josué. E eu lendo esse texto de Moisés falando sobre Josué, eu lembro que eu falei com vocês que Josué para mim é a tipologia do Espírito Santo. Então eu queria que você começasse esse estudo comigo agora em Josué, não lendo Josué simplesmente, mas olhando para cada versículo do livro de Josué, como se você estivesse lendo Atos dos Apóstolos, ou melhor, Atos do Espírito Santo, no meio de Israel. Então, em Atos dos Apóstolos, assim que Jesus é ascendido aos céus, né, em que Jesus ressuscita e é levado aos céus, ele diz que ele não deixaria o seu povo órfão, ele não deixaria o seu povo só, mas ele enviaria o Consolador. E vocês lembram que a gente falou que Moisés é uma tipologia de Cristo? Então Moisés agora morre e também ele é arrebatado, porque o seu corpo também não é encontrado. Então Moisés também provavelmente já está com o Senhor depois da sua morte. E nós temos agora alguém que é colocado, que é enviado pelo próprio Deus para estar ao lado do seu povo durante toda essa jornada agora de conquista da Terra Prometida. E, mais uma vez, vou relembrar vocês para a gente poder entender esse enredo. Vocês lembram que eu falei para vocês que o deserto era aquele período entre dois lugares. Qual é o lugar do deserto? O deserto é o lugar entre a escravidão, né, que é a libertação de Moisés, e a Terra Prometida, que para nós hoje é a Nova Jerusalém, essa eternidade com Cristo. Então, o deserto é o período que a gente está entre quando a gente aceita Jesus e começa a nossa caminhada com o Senhor e o dia em que a gente vai estar diante dele. Então, esse é o período do deserto. Então, Israel também passou por isso de forma tipológica, né? Deus mostrou para nós de uma maneira tratando a sua história ali para que a gente compreenda o que é que vai acontecer. Então, quem é que leva agora o povo de Israel para a Terra Prometida, que vai fazer eles serem introduzidos? Eles realmente vão conquistar, eles vão realmente entrar na Terra Prometida. Josué.
Agora, trazendo para nós, quem é que nos leva até a eternidade com Cristo depois que a gente aceita Jesus? Quem é que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos? O Espírito Santo. Ok? Então vocês percebem? A mesma Jesus é a tipologia de Moisés, ou Moisés é a tipologia de Jesus, e agora o Espírito Santo é essa tipologia de Josué, que vai ajudar o povo de Deus a realmente ser introduzido na Terra Prometida e melhor, vai ajudá-los a guerrear por essa conquista. Olha que gostoso. Coloca aí o Espírito Santo como aquele que nos ajuda nas nossas guerras, nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades de caminhar com Cristo. É Ele quem vai nos ajudar. Conseguiram entender o paralelo? Para a gente já começar o livro de Josué? Então, vocês não vão ler o livro de Josué comigo simplesmente como um livro histórico, mas nós vamos ler Josué olhando para esse texto como o próprio Espírito Santo sendo esse ajudador, esse auxiliador, esse guerreiro, né, junto com o povo de Israel nessa conquista. E aí a gente vai começar a pensar em nós também, nessa grande conquista que a gente tem, que é a eternidade com Cristo. Nós estamos nessa guerra espiritual pelo nosso processo de santificação, pelo nosso processo de estarmos com Cristo todos os dias até que Ele venha, né? Então a gente está no mesmo processo que o povo de Israel estava para ser introduzido na Terra Prometida e para estar, né, nesse lugar de fartura, de leite, mel com fartura, um lugar que Deus preparou para eles, onde a própria presença de Deus seria a sua plenitude, né? Então a gente sabe que Deus desejava de maneira muito positiva, de maneira muito árdua, né? Ele desejava estar no meio do seu povo o tempo todo. Esse era o desejo de Deus. Então ele cria toda uma estrutura, uma maneira, né, de estar com o seu povo. E ele agora deseja que o seu povo entre nessa terra que ele preparou para que eles estivessem ali justamente desfrutando de todas as promessas que Deus fez a Abraão. Então eu acho fantástico, né, ver ali o Pentateuco, que é esse período de pecado e de escravidão e de libertação, onde Deus nos mostra como era a nossa vida realmente sem Cristo, mas agora, através da libertação de Moisés, ele mostra como vai ser a nossa vida com Cristo na eternidade, tá bom? Então vamos ler Josué dessa forma? Bora lá para o livro de Josué, que eu já falei bastante aqui, e a gente vai seguir então dentro do texto, tá? Josué, capítulo 1, vamos ler o capítulo todo, para a gente já entender esse enredo, e aí a gente vai começar a destrinchar essa palavra em nome de Jesus. Capítulo 1 de Josué diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você
por onde você andar. Assim, Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias, vocês atravessarão o Jordão neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Mas as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés, Josué disse: lembre-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, quando o Senhor, o seu Deus, prometeu descanso e dar a vocês esta terra. As suas mulheres, os seus filhos e os seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhe deu a leste do Jordão, mas todos os homens de guerra, preparados para lutar, atravessarão a frente dos seus irmãos israelitas. Vocês os ajudarão até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, e até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a sua própria terra, que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. Então, eles responderam a Josué: tudo o que você nos ordenar faremos, e onde quer que nos enviar iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você, como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as suas instruções, não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhes ordenar, será morto. Somente seja forte e corajoso. Então a gente tem um primeiro capítulo aí, justamente mostrando essa primeira fala, né, do próprio Senhor com Josué novamente, né, encorajando, mas existe algumas particularidades dentro desse texto que a gente precisa olhar com cuidado, e aí a gente vai compreendendo essa dinâmica desse chamado de Josué e dessa forma como Josué se comporta e dessa instrução que ele vai começar a passar para o povo, para que eles realmente consigam alcançar, ter êxito, né, na conquista de Canaã. Então, ou eles obedecem às palavras do Senhor e de Josué agora nesse momento, como eles obedeceram de Moisés, ou muito provavelmente eles não terão êxito na conquista de Canaã, porque é Josué quem está na frente, o Senhor está então direcionando Josué, e Josué então está direcionando o povo para que eles consigam ter êxito nessa conquista, ok? Então, o texto começa dizendo para nós a respeito dessa morte de Moisés, que realmente acontece, né? Então, depois da morte de Moisés, estou lá no versículo 1, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Então, vai falar que Moisés estava como seu auxiliar. E a gente tem essa palavra também dentro da construção do que é o Espírito Santo na vida do crente, né, na vida do novo convertido. É esse auxiliador, é esse que está ali para nos ajudar. Então, Moisés era o libertador e ele tinha, então, esse braço direito, ele tinha essa pessoa ao seu lado, olhando, vendo todas as atitudes de Moisés, vendo o comportamento de Moisés, vendo a atitude de Moisés, vendo a forma como Moisés conduzia o povo, e ele foi esse aluno, né, de Moisés durante todo o ministério de Moisés depois da saída do Egito. Josué quase não aparece no livro de Êxodo, né? Poucos versículos a gente percebe com Josué ali sendo parte dele, né? Então a gente vê alguns versículos na saída para espiar a terra, depois no relatório junto com Caleb, depois na troca dele, né? Com o nome, né? Que ele realmente tinha outro nome e ele passa a se chamar Josué. Então a gente vê alguns textos onde Josué aparece, mas Josué é realmente aquele homem que ele não tem uma narrativa, ele não tem uma grande história dentro do livro de Êxodo. Mas agora, assim que Moisés morre e que então ele passa a ser o líder do povo de Israel, ele passa a estar à frente do povo de Israel, nós vamos ver um livro inteirinho, né? Então, esse livro histórico
que vai se passar durante alguns anos, simplesmente, são poucos anos, depois eu vou dar a data certinha para vocês, mas são poucos anos que vão acontecer aqui essa conquista de Canaã, e esse homem, ele tem um livro específico, né? Esse personagem, esse homem que Deus chama, chamado Josué, ele tem um livro inteirinho, só dele, fazendo justamente esse papel de auxiliar, de ajudador do povo de Israel a ser aqueles que conquistam a promessa de Deus. Então, o que eu quero dizer para vocês? Quando eu falei sobre Atos dos Apóstolos, a gente pode olhar e ver que realmente o livro de Atos dos Apóstolos, lá no Novo Testamento, é um livro onde conta as histórias, as narrativas dos discípulos, dos primeiros apóstolos, do próprio povo de Deus, caminhando, agora sem o Cristo, sem Jesus, mas ele com essa disposição de servir, de seguir a Cristo, nessa nova jornada. Eu nasci de novo e agora eu quero caminhar com esse Deus. E ali a gente vê toda a narrativa do início da igreja, né? Do início de um trabalho que se estende até nós hoje. Então, o livro de Atos dos Apóstolos é só a introdução, são as primeiras linhas de uma história de 2026 anos já, né? Então, nós estamos em 2026 e a gente tem 2000 anos de história da igreja caminhando em cima de uma palavra, em cima de uma maneira de viver que Cristo começou e que o Espírito Santo, ele vem então nos ajudando a quê? A conquistarmos a tão sonhada eternidade com Cristo, a nova Jerusalém descendo do céu. É toda essa expectativa santa que todo crente tem pela volta de Jesus. Então, a gente não vê a hora de que Maranata, né? Ora vem, Senhor Jesus. E é nessa jornada que a gente está rumo a essa terra prometida, rumo a essa palavra, rumo a essa promessa que vai se cumprir para não somente um povo específico, Israel, mas agora para toda a humanidade, para todo aquele que se tornar filho de Deus. Então a gente tem uma promessa, assim como Israel tinha. E Josué agora passa a ser então esse homem que vai aparecer em todo o livro de Josué, e até um pouquinho depois ele ainda aparece ali no finalzinho, início do próximo livro. Por quê? Porque ele é esse auxiliador que vai mostrar para o povo de Israel como é seguir então a voz do Senhor a partir de agora, para que essas conquistas aconteçam, para que a estratégia venha do próprio Deus, para que as guerras sejam vencidas e para que então as promessas que Deus fez se cumpram na vida de todo o povo dele, né, de Israel. Então é isso que a gente vai começar a ver. Então Deus vai falar agora com Josué, justamente para dizer, olha, agora é com você que eu vou falar, porque agora meu servo Moisés é morto, ele já está comigo, né? A palavra não fala isso, mas a gente sabe que é isso que acontece. E Josué então tem essa incumbência, né, de ser esse direcionador. Então ele vai falar no versículo 2, o Senhor vai dizer: o meu servo Moisés está morto. Todo esse restante do capítulo 1, do versículo 2 até o versículo 9, é uma única fala de Deus com Josué nesse momento, tá? Então tem uma única fala, um único diálogo de Deus com Josué, justamente falando para ele qual é o próximo passo, o que é que ele deve fazer a partir desse momento. Então ele vai dizer: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Não é hoje nessa aula, mas assim que a gente entrar justamente nesse momento da travessia do Jordão, eu quero dar um estudo aqui para nós específico sobre a travessia do Mar Vermelho e a travessia do Rio Jordão, tá bom? Por que a gente tem exatamente duas travessias muito fortes dentro desse processo de tomada de território, né? Para sair do Egito, o povo de Israel passa pelo Mar Vermelho. Para entrar na Terra Prometida, o povo passa pelo Rio Jordão, tá? Então a gente vai falar sobre esses dois rios, essas duas travessias, um pouquinho mais à frente. Qual é o rio, desculpa? Qual que é o quê?
Qual que é o nome do rio aí? O Mar Vermelho, que é a travessia quando eles saem do Egito, né? Então, o primeiro mar que está diante deles é o Mar Vermelho. E depois, agora, a gente vai ver a outra travessia para tomar o território de Canaã, é o Rio Jordão. Então, para sair do Egito, a travessia do Mar Vermelho. Para entrar na Terra Prometida, a travessia do Rio Jordão. Então, a gente vai entender esses dois lugares aí, porque tem um porquê e um para quê, né? Por que que acontece essas duas travessias. E aí ele diz então, né, no versículo 2, pois você e todo este povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Então, Deus está dando uma terra. Aliás, ele já deu essa terra, né? Eles só precisam agora tomar posse dela. Já é deles, né? Deus já deu como posse desse território ao patriarca Abraão. Então, Abraão recebeu uma terra como herança aos seus descendentes. E passam-se, então, todo esse período entre Abraão, Isaac e Jacó. Moisés tem toda essa história no Êxodo. E agora nós estamos com Deus dizendo para Josué: a promessa que eu fiz ao meu servo Abraão, eu estou agora cumprindo com o meu povo Israel. Olha isso, gente. Então, Deus tem uma promessa de eternidade com o seu povo. Nós estamos prestes a ver isso acontecer. Para nós também, essa promessa se cumprir. Nós estamos ansiosos para que isso aconteça. Mas essa terra, esse lugar, ele não é nos dado simplesmente de mão beijada. Por quê? É isso que nós vamos entender dentro do livro de Josué. Existe moradores nessa terra e essa terra já está ocupada por pessoas, essa terra já está ocupada por nações, essa terra agora vai precisar ser conquistada, ok? Então essa é a grande questão aqui da terra prometida. Não é um lugar que eu simplesmente chego, abro a porta e entro e a casa está vazia. Não, existem moradores ali que simplesmente entraram e tomaram posse de uma terra, de um território que não era deles. E não vai ser fácil essa tomada. Então, Israel vai precisar compreender isso, auxiliado por Josué, direcionado pelo Senhor, para que eles então conquistem essa terra que Deus já deu. Então, olha o paradoxo, gente. A terra já é de Israel, do povo de Israel, só que Israel não tem condições de simplesmente entrar e morar. Eles vão precisar guerrear para que isso aconteça. Existe uma guerra física aqui no Velho Testamento, mas muito maior espiritual para que isso aconteça. Será que a gente tem algum paralelo também conosco? Ok, eu aceitei Jesus, a Nova Jerusalém já está pronta para mim, só que eu só tomo posse dessa terra tendo uma batalha, uma guerra muito grande durante essa jornada de vida que eu tenho com Cristo até que ele venha. Percebam que não é fácil. O nosso maior inimigo, ele não vai libertar, ele não vai liberar a terra. Lembra que nós não vamos morar no céu? Quem aí lembra que nós não vamos morar no céu? Que nós vamos morar aqui na terra mesmo. E essa terra, ela está tomada por invasores, né? Por pessoas que são inimigos de Deus, fisicamente, mas muito mais espiritualmente, ok? E então a igreja, Israel e nós hoje, nós precisamos agora tomar esse território de volta. E a igreja ela é chamada para justamente ir conquistando esse território, né? A gente vai invadindo com o reino de Deus um território que já era para ser nosso, a terra já era para ser dos filhos de Deus, mas ela foi tomada por inimigos e nós precisamos conquistar. Lembrem-se, e eu não sei se alguém tem isso muito fácil aí, e se tiver já deixa fácil aí para vocês irem falando para mim, inclusive, para ir me lembrando. Lembra que eu falei que Israel ia começar a ter batalhas com diferentes nações, com diferentes povos, com diferentes tipos de pessoas, e isso tinha a ver com o nível espiritual, de batalha espiritual que eles iam tendo?
com as guerras que iam acontecendo, com os gigantes que eles não iam destruindo, e isso ia se tornando maior por causa do pecado. Então, isso vai começar agora a ficar gritante para nós no livro de Josué, porque é exatamente isso que vai começar a acontecer aqui, a gente vai começar a ver. A gente vai começar a ver nações que vão se levantar contra Israel para que eles não conquistem a terra prometida. E essas nações, elas não são só nações físicas, mas são principados e potestades espirituais. Então, cada nação, cada povo que se levantar contra o povo de Deus tem a ver com principados e potestades. Então, se vocês marcaram lá os amalequitas, e acho que teve mais um, eu não estou lembrando agora de cabeça, mas eu sei que o primeiro que se levanta contra Israel e que é um principado são os, eu acredito que também tem o próprio Egito, né? Então, acho que foi o Egito que eu falei que foi o primeiro, e depois os amalequitas que também se levantam. Guerras espirituais para não deixar eles serem libertos, para não deixar conquistar a tão sonhada terra prometida. E aqui a gente vai ver isso de forma bem mais forte, mais prática, com outras nações, com outros povos, ok? Então a gente vai ver isso. Então a terra já é de Israel, a Nova Jerusalém já é nossa, só que a gente continua lutando, guerreando espiritualmente para que essa conquista realmente aconteça, para que a gente realmente consiga tomar posse disso. Nosso maior inimigo não vai permitir que a gente simplesmente entre, tome posse e acabou. Não, ele vai lutar até o fim para tentar destruir o povo de Deus, para tentar destruir aqueles que realmente decidirem obedecer ao Senhor. Versículo 3. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o Mar Grande no oeste. Então, de novo, gente, o mapa, ele faz toda a diferença para nós, tá bom? Porque Israel, ele não tinha a liberdade de entrar em territórios que Deus não ordenou que eles tivessem. Então a gente tem essa demarcação muito clara, o Senhor dá essa demarcação clara. Então eles só vão poder conquistar, eles só vão poder realmente habitar nesse território que o Senhor descreveu para eles. Então os mapas que eu dei lá no início, depois se vocês quiserem me lembrem, eu vou de novo, né, mandar esse PDF para vocês, vou achar aqui onde tá e mando os PDFs para quem não tem, porque a gente precisa olhar para o mapa. Só se consegue entender a Bíblia na questão de estudo quando eu olho para um mapa, quando eu olho para uma legenda de um mapa. Por quê? Porque faz toda a diferença olhar para o território, olhar para aquele lugar, olhar quem são os meus vizinhos, olhar quem são os povos, as nações que estão ao redor, olhar quem são as pessoas que estão dentro do território de Canaã. Quem são as nações e os povos que Israel agora vai ter que lutar contra, porque eles não vão permitir que Israel avance nessa conquista, né? Então, olhar para isso, olhar mesmo para esse mapa, também faz toda a diferença para a gente entender o texto, para a gente entender quem são esses principados e essas potestades. Qual é o território que Deus está falando? Em que território cada tribo vai se instalar? Porque eles já têm isso definido. A palavra mostra isso claro para nós. Então, isso também faz toda a diferença. Então, o território para Israel conquistar, a terra prometida, ela é um lugar específico. Ela tem uma delimitação. Não é qualquer terra, não é qualquer espaço físico. Deus já delimitou. E a Nova Jerusalém, ela também tem uma medida, gente. Ok? Então, o Apocalipse vai falar para nós desse lugar que Deus está construindo, dessa nação que Deus está construindo, desse lugar que Deus está preparando e que vai descer do céu, e ele tem uma delimitação. Então, aqueles que vão reinar com Cristo, aqueles que vão estar ali nesse primeiro momento com Cristo, vão habitar nessa terra, vão habitar nesse lugar que Deus está preparando, chamado Nova Jerusalém. Então, não é qualquer lugar. Toda terra é do Senhor, mas ele diz que o povo dele tem um lugar preparado, uma terra prometida, um lugar que existe
uma delimitação. Então a gente precisa entender isso também. Não é toda a terra que é de Israel. Não eram outros territórios que eles deveriam tomar. A terra que Deus estava dando para eles era essa terra. E aí, pensando de uma forma bem particular minha, né? Bem particular mesmo, eu acredito muito que esse território que Deus dá, que Deus delimita, né, para Israel habitar, muito provavelmente tem a ver com o Éden inicial de Gênesis. Eu acredito que o Éden, o jardim do Éden, ele estava nesse lugar, plantado no meio desse lugar. Então não é o território todo, mas o jardim do Éden, provavelmente ele estava dentro desse território que Israel iria conquistar, e era o início, então, de um grande território chamado Terra, que Deus queria que fosse um grande jardim do Éden, e que vai voltar a ser, ok? Se a terra toda vai ser restaurada na volta de Jesus, então a gente acredita que vai começar tudo por Israel, por aquele território que Deus está dando essa delimitação aqui. A Nova Jerusalém vai estar dentro desse lugar, como esse jardim do Éden que eu acabei de falar, e depois a restauração de toda a terra vai acontecer com o governo de Cristo no reino milenar, tá? Então tem uma misturadinha aqui com escatologia, mas só para a gente entender que o território que vai ser conquistado por Josué e todo Israel tem a ver com esse lugar onde o Éden estava, onde a Nova Jerusalém vai descer do céu e ser plantada, e de onde o reino de Cristo vai se expandir, tá? Então, Cristo vai reinar, vai haver um lugar físico onde o trono de Cristo vai estar para reinar sobre toda a terra. Aqueles que vão reinar com Cristo no reino milenar vão estar nesse lugar também, chamado Israel, onde o trono de Deus vai estar, né? O trono de Cristo vai estar para reinar, e dali toda a terra será restaurada, como deveria ser no início com o Éden, tá bom? Então vamos seguir. Versículo 5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Gente, percebam que essas promessas, esses versículos que a gente está lendo aqui, nos primeiros versículos de Josué, se a gente fizer um paralelo, depois eu vou montar esse paralelo, com os evangelhos, com Cristo falando, Cristo vai dizer para nós que a igreja vai ser aquela que vai avançar. As portas do inferno não vão prevalecer diante da igreja. Sim ou não? A promessa é a mesma. Então, Deus está dizendo para Josué, olha isso no versículo 5, ninguém conseguirá resistir a você. Troca aí. As portas do inferno não vão prevalecer contra você, igreja. Ok? Então, a promessa é a mesma. Só mudou o ambiente, só mudou a época, só mudou a pessoa para quem Deus está falando. Mas a promessa é a mesma. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Quantos dias Cristo vai estar conosco? Todos os dias. Quantos dias o Espírito Santo vai estar nos auxiliando até que Jesus venha? Todos os dias. Quantos dias nós vamos ser mais do que vencedores? Todos os dias. Mudou do físico para o espiritual? Na verdade, mudou de um físico pequeno para um físico maior, e o espiritual ficou mais latente. Então, eu acredito, a Daiane colocou aí, né? Mudou do físico para o espiritual? Não. Mudou do físico para o físico, né? Porque existia um território menor ali com Israel, que a gente vai ver aqui agora. O território vai se tornar maior, agora na volta de Cristo, lógico. E mudou o ambiente espiritual, de que ali eles não tinham uma realidade espiritual dentro. Eles não eram vivos espiritualmente, o povo de Israel aqui ainda, ok? Eles dependiam exclusivamente da fé, de crer na promessa que Deus estava dando. Então, quando Josué está ouvindo isso, e ele passa isso provavelmente para o povo, ele está ouvindo uma promessa literal de Deus, né? Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Então, assim como Cristo
estava fisicamente com os discípulos, assim como Cristo iniciou o seu ministério nessa terra, e ele disse: agora o reino de Deus é chegado. Agora Josué está recebendo uma palavra de Deus também, que o reino de Deus também era chegado. Havia um lugar agora onde Deus decidiu morar, onde Deus decidiu estar, onde Deus decidiu habitar com o seu povo. E esse lugar chamava-se Terra Prometida, Canaã, né? Lugar onde Deus havia dado já essa terra para Abraão como promessa. E se a gente cavar um pouquinho mais, vocês lembram que essa terra já tinha sido antes, né, de Abraão receber essa promessa do próprio povo ali no início de Sem, Cã e Jafé. Nós mostramos um pouquinho isso no início de Gênesis. Se vocês olharem as aulas lá, vocês vão ver que a gente já falava sobre isso. A terra de Canaã já era um lugar de propriedade de Israel. Eles simplesmente perderam, né, para esses outros povos. Então Deus está restituindo. Aí ele diz assim: assim como estive, finalzinho do versículo 5, assim como estive com Moisés, estarei com você. Olha isso, gente. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Quem falou isso, gente? Se nós pegarmos o versículo, Cristo dizendo isso: jamais te deixarei, nunca o abandonarei, né? A própria palavra de Cristo lá para os discípulos, para o início da igreja, tá tudo aqui. Se nós fizermos esse paralelo com os versículos, a gente vai achar praticamente os mesmos textos lá dentro do Novo Testamento. Então nós temos só uma versão um pouquinho mais antiga da mesma promessa de Deus se cumprindo na vida de Israel, e agora no Novo Testamento se cumprindo não só na vida de Israel, mas na vida de toda a igreja, Israel e gentios, né? Nós todos agora recebendo a promessa. Então, a promessa é a mesma, não mudou, ok? A palavra de Deus não mudou, a promessa de Deus não mudou, continua a mesma. Versículo 6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Gente, esse texto do seja forte e corajoso tem a ver justamente, Deus fala com Josué e com Moisés aqui em Deuteronômio, e no finalzinho do Êxodo ele usa esse mesmo texto. Por que Deus está falando isso? Por que Deus reitera? Por que ele fala de novo para Josué? Lembra que Deus repete algumas coisas com muita intensidade no Velho Testamento? Primeiro, porque Deus precisa sempre estar nos lembrando daquilo que ele já disse, porque nós esquecemos. Deus não esquece, mas quem esquece das promessas somos nós. Então, essa questão didática de Deus, de sempre estar falando a mesma coisa várias vezes na Bíblia, ela é proposital, ela é didática para nós. Deus está falando, nos lembrando daquilo que ele já falou e que ele vai cumprir. Então Deus não esqueceu no sentido literal e volta a falar. Não. Ele só está nos lembrando daquilo que ele mesmo falou. E quando Josué, então, é lembrado disso, seja forte e corajoso, e ele diz no 7, somente seja forte e muito corajoso, é justamente aquela questão de dizer assim, não será fácil, ok? Não será fácil. Então não existe uma história bonitinha, nem no Velho Testamento, para Josué conquistar a terra prometida com Israel, e não existe uma história bonitinha no momento em que Cristo morre e ressuscita e é levado aos céus, e ele diz, agora eu estou dando para vocês o Espírito Santo, e ele diz assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Quem venceu? Eu, Cristo. Eu venci o mundo. Então vocês também vão vencer. Então Josué está sendo lembrado e está lembrando depois o povo também a respeito de uma promessa de quem vai estar com eles. O Cristo, o próprio Senhor, né? Aqui falando com Josué. Então a grande diferença é Josué, Israel, igreja, para nós hoje, é assim, sejam corajosos, sejam fortes. Essa força, ela vai vir justamente porque nós temos uma palavra de Deus sobre a nossa vida. Então não é porque vai ser fácil,
Não é porque Deus está conosco é que vai ser mais fácil. Não, mas ele diz que ele vai estar. Não foi o que ele falou aqui no versículo, finalzinho do versículo 5? Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Assim como eu fui com Moisés e Josué, eu vou ser com você. Então, independente da circunstância, independente do principado, independente da potestade, independente da nação que se levantar contra você, independente do inimigo que você vê na sua frente, não temas. Não chegou ainda essa palavra, mas eu acho que algumas traduções aí até trazem isso, né? A gente não precisa temer. Por quê? Porque existe uma promessa sobre a igreja. Existe uma promessa que Deus deixou para nós de uma eternidade com Ele. Mas Ele disse que não seria fácil. Ele disse que nós teríamos circunstâncias difíceis. Por quê? Porque o mundo, a terra, está habitada por pessoas, por seres humanos que são inimigos de Deus. E esses inimigos de Deus, eles são então usados pelo maligno, usados por principados, por potestades, para justamente tentar impedir que a promessa de Deus chegue sobre nós, ok? Então, a grande sacada no livro de Josué é essa batalha insistente que vai acontecer. É essa batalha contínua, o livro inteirinho, gente. Nós vamos ler de batalhas, nós vamos ler de guerras, nós vamos ver dificuldades intensas acontecendo, porém, Deus já começa o livro de Josué dizendo: não vou deixar vocês em momento nenhum, e dizendo mais: seja forte e corajoso. Então, existe uma palavra, não existe? Se existe uma palavra, eu não preciso duvidar, eu não preciso esmurecer, né? Eu posso crer porque Deus vai fazer. Ele é quem vai fazer, não somos nós, né? Versículo 7, então. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Vou continuar aqui porque uma coisa vai seguir a outra, né? Versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Vamos grifar algumas palavras? Vamos circular algumas palavras aqui que fazem toda a diferença nesses 2 versículos. Olha só, tenha o cuidado. Então, se você quiser, o primeiro tá aí já, né? Tenha o cuidado. Tenha o cuidado de quê? Depois eu vou pegar os originais dessa palavra cuidado. Essas palavras que a gente vai grifar aqui, eu vou pegar o original delas e vou deixar já colocado para a próxima aula para a gente poder ver com mais intensidade. Tenha o cuidado. Então, é para ter cuidado. É para não vacilar. De quê? Tenha o cuidado de obedecer. Então, a palavra-chave para que Deus esteja com Josué e com todo o povo durante todo o percurso até a conquista de Canaã é a obediência. Gente, ou o cristão entende, ou Israel entendia isso, ou eles estavam justamente fadados ao fracasso, porque Deus não consegue cumprir a sua palavra com desobediência. Então, a grande questão para as batalhas espirituais acontecerem e serem bem-sucedidas a partir de agora tem a ver com a obediência. Gravem isso e escrevam isso, porque nós vamos começar a ver isso acontecer. Todas as vezes que o povo de Israel estava em obediência, eles eram totalmente bem-sucedidos em suas guerras, em suas batalhas, em suas conquistas, ok? Todas as vezes que Israel estava em desobediência, eles tinham o fracasso eminente, era real, isso acontecia, os inimigos se levantavam e venciam Israel. Então, Deus está dizendo isso aqui de antemão, assim como ele já falou lá em Êxodo para Moisés, quando o povo saiu do Egito.
ou quando eles iam ainda sair do Egito. A grande questão para nós, diante da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, a tão sonhada eternidade, a tão esperada eternidade com Cristo, a conquista da Nova Jerusalém, depende de uma só palavra, ou melhor, de uma só atitude, chamado obediência. Ou nós obedecemos a toda esta lei, e a gente viu no Pentateuco que essa lei não tem a ver com regras, simplesmente porque Deus é um ditador que gosta de impor regras, porque ele gosta de ser obedecido, pronto e acabou. Não, toda lei, todo mandamento, toda regra de Deus para a vida do homem é literalmente amor puro de Deus, cuidando de nós em todos os aspectos, ok? Então, tenha o cuidado de obedecer a toda lei. Não é parte da lei, não é algumas leis, não é alguns textos que eu acho legal na Bíblia que eu devo obedecer, não é alguns versículos que eu devo olhar e achar bacana e achar legal e então cumprir. Não, é toda a lei, toda a palavra de Deus, ela tem um propósito na vida daquele que decide honrar o Senhor, decide obedecer, decide viver uma vida de santidade com Deus. Então, tenham cuidado de obedecer a toda a lei que Moisés deixou, né? Ordenou a você. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Então, não é para olhar, não é para achar que existe outro caminho. O não desviar para a direita nem para a esquerda é porque só existe um caminho. Não existem outros caminhos. Jesus disse que ele é o caminho. Então, não existem vários caminhos. Ah, mas se eu for por aqui também vai dar certo. Não, não vai dar certo. Só existe um caminho. Só existe uma palavra. Só existe uma verdade. Só existe um Deus, né? E ele já deixou para nós toda a lei que ele deseja que nós sigamos para que isso seja o nosso pavimento, para que seja o nosso caminhar. E aí a gente vai ser bem sucedido. Ele diz, né? Não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Aí ele dá a letra, gente, para que você seja bem sucedido. Circula o bem sucedido. Essa palavra bem sucedido, com certeza, ela não tem a ver com o sucesso que a gente analisa hoje nesse mundo que a gente vive, ok? O bem sucedido é para que tudo na sua vida caminhe para o sucesso que eu desejo, Deus dizendo, para que você seja bem sucedido em tudo que você fizer. Então, tudo que Deus tem preparado para nós, quem esteve no primeiro culto do ano do dia 4, me ouviu falar, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, tudo que Deus deseja para nós é sucesso, mas não o sucesso baseado naquilo que a gente está acostumado aqui nessa terra. É outro sucesso. O sucesso para Deus é morte da minha carne. O sucesso para Deus é obediência à sua palavra. O sucesso para Deus é realmente eu me posicionar em fé em cada uma das palavras que ele deixou para mim. Então, isso tem a ver com ser bem sucedido. Josué, Israel, para ser bem sucedido, precisa tomar cuidado para obedecer. Quantas leis, Senhor? Toda a lei. Versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Então, primeira coisa que você precisa grifar no versículo 8. Falar as palavras. Gente, a declaração, a fala, ela tem um poder tão poderoso na nossa vida que se a gente soubesse a intensidade disso, nós prestaríamos atenção em 100% das palavras que a gente emite por dia. Porque palavras são sementes. Então, o que é que eu tenho plantado na minha vida? O que é que eu tenho plantado na minha casa?
O que é que eu tenho plantado para minha família? O que é que eu tenho plantado para os meus amigos? O que é que eu tenho plantado no meu coração como promessa de Deus? Então, por que Deus está dizendo que eles devem falar as palavras deste livro? Que livro que Deus está falando? É justamente do livro da lei. Então, tudo que a gente ouviu e viu no Pentateuco deveria ser algo que eles deveriam recitar, eles deveriam falar todos os dias, eles deveriam estar sempre falando uns com os outros deste livro, desta lei. Por quê? Porque falar faz com que aquilo seja ensinado, falar faz com que aquilo seja realmente decorado pela minha mente, a minha mente está sempre pensando sobre aquilo. Mas Deus, ele complementa, né? Vamos fechar, gente, vamos fechar. Tá mandando eu fechar aqui para não fechar no nosso rosto. É isso, Dai? É isso, né? Tá bom, vamos fechar e já abrir de novo. Graça e paz, pastor Marcos. Paz, Rose. Foi entrando aí, glória a Deus. Paz, pastor. Acho que nós estávamos nesse grupo ou tinha mais gente? Acho que era isso mesmo, né? Vamos lá. Então, esse mesmo versículo, uma parte dele se repete no Salmo 1, né? É meditar na palavra de dia e de noite, né? Sim, na verdade, Davi está falando o texto do Antigo Testamento, né? Então, ele está lembrando o que é que ele deve fazer. Então, ele não está falando nada novo. Ele está justamente dizendo aquilo que ele já leu ou que ele já ouviu da própria palavra. Então, muitos textos, na verdade, a gente vai ver Davi falando de algo que está no Velho Testamento já, que está ali no Pentateuco, ou que está na lei, porque era aquilo que ele também buscava, meditava. Então ele está recitando, né? Por isso que ele coloca no Salmo 1 que é o lugar, para ele não ouvir o ímpio, né? Não é isso que está colocado lá, porque ele precisa dessa lei para que ela não deixe ele errar, porque não é para se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Existe uma lei que ela deve ser a base, né, para a vida daquele que quer ser bem sucedido. Olha que tremendo, né? Davi está ali falando de algo que ele justamente experimenta na sua maneira de ter a sua devoção com Deus, de estar com o Senhor, né? Então ele está ali meditando nisso. Isso é maravilhoso. Os pais ensinando, né, os filhos, isso é muito bom. Então eu imagino que Davi foi ensinado pelos seus pais, pela sua mãe, ou por homens ali, né, do seu entorno a respeito dessa palavra. Então, quando Josué está recebendo do Senhor esse texto, ele vai dizer duas coisas aqui no versículo 8. A primeira é para falar. Então, gente, isso aqui não está aqui à toa, tá? Então, nós devemos sempre falar da palavra. Então, por isso que a pregação, ela tem a ver, o evangelho tem a ver com boas notícias, de falar uma boa notícia, de falar algo uns para os outros. Então, nós devemos falar desse livro, nós devemos sempre estar falando da palavra de Deus. A gente deve estar sempre pregando a palavra de Deus, a gente deve estar sempre ensinando a palavra de Deus. Mas aí ele vai dizer, não só falar, eu preciso justamente meditar. E essa palavra meditar, a gente já tem falado tanto sobre isso, né? Quando a gente fala sobre disciplinas espirituais, quando a gente fala em outros textos
né, a respeito de meditação, a respeito de leitura da palavra, existe algo muito mais profundo do que simplesmente falar desta lei, de ler este livro. Existe a palavra meditar, que aí Deus está dizendo aqui para Josué que ele deve meditar nesse livro, ou meditar nessa lei, de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Então, é aquela coisa de você realmente estar ali ruminando, pensando o tempo todo naquilo, né? Trazendo para dentro do teu coração aquilo de forma muito mais intensa. Então, ler é uma coisa, falar a palavra é outra, meditar vai além. Então, é o boi, né, que realmente vai ali na pastagem o dia inteiro, né, mastigando, comendo aquele capim, mas chega um momento que ele para tudo que ele está fazendo, põe para fora tudo aquilo, e a palavra que está aqui no original é esse ruminar. Então, é essa lei que eu vou ruminando, que eu vou pensando nela de forma bem específica. O que é que Deus vem falando comigo durante aquele dia? Quando eu li a palavra, o que mais me chamou a atenção no texto bíblico naquele dia? Senhor, o que é que o Senhor deseja me ensinar de forma específica neste dia? Então, Deus sempre vai ter algo para nós muito fresco para aquele dia. E isso vai fazer com que a nossa fé, com que o nosso alicerce na palavra de Deus vai sendo sedimentado, vai sendo fortalecido, vai sendo enrijecido. Então, é para que isso seja justamente a maneira com que Josué fosse fiel em cumprir. Porque se eu não penso na palavra, se eu não medito na palavra, aquilo não vai criando raiz dentro de mim. Então, vai se tornando sempre algo muito superficial. Então, a pessoa que só ouve a palavra de Deus, alguém falando, ou só lê a Bíblia, mas nunca para meditar no texto, nunca para tentar ouvir o Espírito Santo num texto, num versículo, numa palavra específica, ele tem a tendência de sempre se tornar alguém superficial, nunca muito profundo, nunca vai além do que está ali na letra, do que está ali naquela palavra. Deus tem sempre algo mais além, algo mais profundo. Por isso ele pede para a gente falar, por isso que ele pede para ler, mas ele também diz para a gente meditar. Então, é proposital isso. Deus está dando conselhos para Josué e conselhos para nós hoje como igreja, né? Se nós queremos a conquista da terra prometida, se nós queremos realmente tomar posse das promessas que Deus tem para nós, existe uma receita de bolo. Qual é a receita de bolo? Essa que está aqui. Tenha o cuidado em obedecer, né, toda a lei, não é parte, para que os caminhos sejam bem-sucedidos. Não deixa de falar as palavras deste livro, não é para falar qualquer coisa. Usa sua boca realmente para falar aquilo que realmente edifica. E medita nessa lei de dia e de noite. Não há momento, né? Deus está dizendo assim, a todo momento, a toda hora, em qualquer lugar, a mente precisa estar pensando naquilo que é justo, né? Paulo vai dizer isso. Se tem algo que você deve pensar, pense naquilo que é puro, pense naquilo que é justo, pense naquilo que é realmente que faz a gente crescer. Então, Paulo vai nos aconselhar sempre estar pensando na palavra, naquilo que Deus tem para nós. Colocar nossa mente naquilo que realmente importa. Aí ele termina o versículo 8 dizendo assim, só então, grifa esse só então, não sei como tá aí na tua versão, mas o finalzinho do versículo 8 diz assim, ó, só então o que, Senhor? Só depois que você obedece à lei, só depois que você fala dessa lei, só depois que você medita nessa lei, só depois que você entende que isso é a parte mais importante para a sua conquista, só aqui nesse lugar de obediência, de falar dessa lei, dessa promessa, de meditar nessa palavra, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então, qual o segredo de Josué? Qual o segredo daqueles que realmente conquistaram a terra prometida? Qual o sucesso de grandes homens e mulheres de Deus que realmente conseguiram alcançar êxito
em chegar até o final com o Senhor. Essa é a receita do bolo. Jesus deu a mesma receita para nós lá nos evangelhos. A gente tem praticamente esses textos ditos pela própria boca de Jesus ali para os seus discípulos, para a multidão, da mesma forma. A palavra de Deus é esse lugar que vai fazer a gente ser próspero em tudo que a gente faz. No lugar de prosperidade espiritual, emocional, em todos os aspectos da nossa vida serão bem-sucedidos quando a gente souber que a palavra de Deus é esse lugar que eu devo estar. Então, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Quer conquistar a terra prometida, Josué? Esse é o segredo. Eu já estou te dando o segredo de você levar este povo a conquistar a terra. Versículo 9. Não fui eu quem ordenei a você? A palavra está saindo da boca de Deus. Não fui eu que ordenei você a caminhar agora com esse povo, a seguir para a travessia do Rio Jordão? Não fui eu quem ordenei a você? Então, gente, se tem uma coisa que o cristão pode ter paz, é quando ele está baseado a sua vida na palavra. Não existe outra maneira de ser bem-sucedido se não for pela palavra, mas também não existe outra maneira, ou não existe uma forma de você ser um perdedor, de ser um fracassado, se você estiver alicerçado na palavra. É impossível que Deus não cumpra aquilo que ele prometeu, entende? Então, a grande questão para Josué e para o povo de Israel e para nós hoje é: baseado em que palavra nós estamos? Alicerçado em que palavra? Obedecendo a que palavra? Meditando em que palavra? Falando de que palavra? Quais sementes estão sendo lançadas da minha boca? Não fui eu quem ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, a questão das palavras aqui, não se apavore e não desanime, é porque diante de Josué e diante de todo Israel, não estariam principados e potestades quaisquer. Não estaria uma guerra qualquer diante deles. Deus já estava dando a lição de casa para Josué antes da coisa começar a acontecer. Então, porque diante deles iriam estar nações inteiras contra eles, exércitos enormes diante deles, muralhas enormes, como nós vamos ver em Jericó, e todas as outras batalhas que a gente vai ver aqui, elas estão justamente fora de uma racionalidade natural de alguém que diz: eu vou vencer isso. Está totalmente fora do racional, porque diante deles não estariam situações e circunstâncias naturais, não estariam. Mas quem estava dizendo: não fui eu que ordenei a você para ser forte e corajoso, para avançar, para guerrear, para fazer, para conquistar? Então, olha, existe uma coisa que eu analiso sempre dentro da palavra de Deus, e eu já falei isso aqui em aula. Esqueçam essa história de que em Deus eu vou vencer todas as batalhas, porque isso não é uma verdade espiritual, ok? Como assim, Elisângela? Você só vai vencer as batalhas espirituais que Deus mandou você lutar. Então, se você entrar em batalha espiritual, em guerra que Deus não mandou você entrar, ou contra inimigos que Deus não mandou você lutar, você não vai vencer, só porque você quer vencer. Agora, o contrário é verdadeiro. Todas as vezes que Deus mandar que você avance, que você guerreie, que você avance, que você conquiste, pode ir independente. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? É que assim, tem gente que fala assim: ah, não, eu vou dar um exemplo. Eu vou, sei lá, vou viajar para a África, porque Deus já me deu a África em vidas, né? Para ganhar essas vidas lá. Quem tá te mandando ir para a África? Deus ou você? Entende o que eu tô querendo dizer? Então, nem sempre aquilo que eu quero fazer em nome de Deus, ou usando Deus como um escudo,
vai ser bem sucedido só porque eu estou dizendo que Deus é na minha vida e que Deus vai me dar. Não, nós precisamos estar muito atentos a justamente que voz e que palavra e que direção estamos ouvindo a respeito de planos e projetos que fazemos nessa terra. Vou dar um exemplo bobo também aqui. Eu vou comprar esse carro porque Deus vai me dar a vitória e eu vou pagar. Opa. Muito cuidado. Porque pode ser que Deus não esteja mandando você guerrear essa guerra aí da compra desse carro e você vai se frustrar. E eu tô falando isso para vocês entenderem que existem níveis de situações que a gente usa Deus dizendo que ele vai dar a vitória para nós e que Deus não tá nem aí com essa situação e nós estamos colocando o nome de Deus em vão em situações e aí depois que a coisa não acontece, a gente se frustra ou a gente se envergonha porque a gente ainda colocou o nome de Deus na história e a coisa não aconteceu. E a coisa não foi bem sucedida, porque Deus não está interessado, amados, em situações em que a gente coloca ele como alguém que está ordenando fazer ou acontecer, quando na verdade ele não está interessado naquilo. Não naquela circunstância, não naquele momento ou não para nós. Às vezes para uma outra pessoa realmente foi a palavra que Deus deu, mas a gente precisa tomar muito cuidado com esses Deus falou e eu vou vencer e eu sou mais que vencedor, porque você só vai ser mais que vencedor naquilo que Deus ordenar que você faça, não naquilo que você ordena que Deus faça. Existe uma diferença bem grande nisso, tá bom? Então, ele diz que para ele não se apavorar nem desanimar, porque diante dele vão vir gigantes bem bacanas, né? Situações bem adversas, mas Deus ia ser com eles, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, aonde você pôr o pé, Josué, com a galera aí, eu vou estar, porque você vai estar sendo direcionado por mim. Então, se você está andando com Deus, se a sua direção, quem está dando para você é o Senhor, então você pode realmente pisar com toda tranquilidade, caminhar com toda tranquilidade, ir para onde você tiver que ir com toda tranquilidade, porque o Senhor vai estar com você. Agora, se você está fazendo da sua forma, no seu braço, querendo que Deus te acompanhe nos caminhos que você está traçando, muito cuidado, porque pode ser que você vá perder as suas batalhas, porque justamente você não está inserido dentro desse. Tenha o cuidado de obedecer, não deixe de falar, não deixe de meditar, para ser fiel a tudo que está escrito, né? Então a gente quer só a parte boa, mas a parte da obediência a gente dá uma escapada nela, né? E acaba não cumprindo, ok? Então chegamos até aí com a promessa. Então, versículo 2 até o versículo 9 é uma única fala. Deus falou de forma bem prática com Josué nesse momento, para que ele entendesse qual era a posição dele aqui. Aí no versículo 10 é Josué falando. Então Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que preparem as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Agora Josué já dá o primeiro comando. Qual é o primeiro comando que Josué dá para o povo ali acampado de frente do Rio Jordão? Ele diz: agora vocês se preparem, porque daqui a 3 dias, gente, de novo aparece os 3 dias na palavra de Deus. Lembra gente, essa palavra ficou tão forte no meu coração que eu não me esqueço de Êxodo 19 nunca mais. Acho que eu vou viver mais 50 anos aí com o Senhor e Êxodo 19, ele vai gritar na minha mente, no meu coração, porque foi muito forte o entendimento que a gente teve quando a gente estava estudando o Êxodo 19. Deus manda o povo se preparar durante 3 dias, que eles se santificassem, porque Deus iria vir e falar com todo o povo, ok? Então a palavra, o número 3, sempre que ele aparecer, justamente tem essa conotação, essa tipologia dos 3 dias em que eu estou aguardando justamente a morte, a ressurreição de Jesus,
para que a partir desse momento eu tenha habilitação para fazer algo. Cristo diz para os discípulos para eles aguardarem até que houvesse uma habilitação para eles irem. Enquanto Jesus não morreu e ressuscitou e realmente enviou a igreja habilitada para pregar o evangelho a toda criatura, eles não podiam sair do lugar. Eles deveriam aguardar. Por quê? Porque eles precisavam dessa habilitação. Josué está dizendo assim: vocês só vão atravessar o Jordão depois de 3 dias. Então, o que eles deviam fazer? Preparem as provisões. Se preparem, estejam preparados. Porque quando eu der ordem, quando nós estivermos habilitados, nós vamos atravessar o Jordão e iniciar o processo de conquista, e aí não vai parar mais. Então, é preciso que eu entenda que existe esse processo em que eu preciso mortificar a minha vida através da morte de Cristo e ressuscitar com Ele. Por quê? Porque só através dessa habilitação de morte e ressurreição de Cristo na minha vida também é que eu vou estar então habilitado, cheio do Espírito Santo, para conquistar a terra prometida. Sem isso, sem essa preparação, indo na força do meu braço, sem essa morte e ressurreição de Cristo em mim, não há condições. Então, o número 3 está sempre aí ligado com essa morte e ressurreição de Jesus, ok? Então, sempre que aparecer aí os 3 dias, lembrem que Cristo, então, permaneceu entre a sua morte e a ressurreição e essa habilitação do povo de Deus, os 3 dias. Só então, né, eles teriam, então, essa condição espiritual de estarem vivos espiritualmente para guerrear e serem vitoriosos contra os seus inimigos. Então, eles não poderiam atravessar o Jordão de qualquer maneira. Eles não poderiam começar essa conquista de qualquer maneira. Então, Josué dá o primeiro comando, guiado ali pelo próprio Senhor, o Espírito Santo, né, dando essa ordem aí para o povo de Israel, para que eles se preparassem, que as provisões estivessem prontas em 3 dias. E então, eles atravessariam o Jordão naquele ponto que eles estavam mesmo, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Gente, algo bem interessante é assim, eu tenho falado também já há quase 1 ano e pouquinho com a turma aí que está estudando comigo o livro Ainda Melhor que o Éden. Em que momento que a gente já está tomando posse da terra prometida, gente? A gente já está tomando posse da Nova Jerusalém a partir do momento que a gente nasceu de novo. Então, quando Cristo diz que o reino de Deus já é chegado, é porque a partir da morte e ressurreição de Jesus, já iniciou uma nova era, um novo tempo. Só que nós ainda estamos justamente diante dos gigantes que estão na terra. Por isso que aqui é o início da conquista de Canaã. Porque eles vão ter que começar a conquistar essa terra. Eles não vão simplesmente atravessar o Jordão, abrir uma porta e dizer agora a terra é nossa, saiam e os inimigos vão sair pela outra porta, pelo outro lado, com toda a facilidade do mundo. Não. O reino de Deus, ele é tomado à força, ok? Então essa força tem a ver com essa batalha, o entendimento espiritual que eu tenho de conquista de território. Então Israel só vai conquistar essa terra prometida se eles então estiverem mortos e vivificados ao mesmo tempo, para começar a obedecer Josué, para começar a obedecer o Espírito Santo, para conquistar a terra prometida, ok? Então, preparativos de novo, preparem-se, estejam preparados. E aí, de novo, Deus coloca justamente 3 dias, tá bom? Versículo 12. Aí ele vai falar sobre as tribos, né? Que vão precisar seguir. Nós já vimos isso lá no finalzinho de Deuteronômio, de Êxodo. Mas as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés, Josué disse: lembrem-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, quando o Senhor, o seu Deus, prometeu descanso e dar a vocês essa terra. Eles já tinham, né, a terra do lado de cá do Jordão.
Então, a terra onde eles estavam acampados já era propriedade dessas 3 tribos. Então, eles já tinham guerreado contra o rei de Og, contra o rei de Bazã, né? Eles já tinham guerreado contra os amorreus. Então, já havia tido batalhas ali do lado de cá do Jordão, e essa terra que eles estavam ali acampados já era de propriedade das 3 tribos. Rúben, Gade e a metade da tribo de Manassés. Mas eles tinham feito uma promessa, que eles não iriam abandonar os seus irmãos até que todos tivessem alcançado a terra prometida. Então era todo o território. Então eles só iam parar de lutar juntos no momento em que todos estivessem com a terra em posse. Então isso é maravilhoso, saber que juntos, como um só corpo, e aí eu quero que vocês já comecem a lembrar também do Novo Testamento, juntos como uma só tribo, 12 tribos juntas em uma só, em um só exército, guerreando, lutando por uma terra. Então, enquanto a igreja, enquanto o povo de Deus não entender que nós somos um só corpo de Cristo na terra, lutando contra principados e potestades, nós vamos continuar dando murro em ponta de faca. Por isso que Satanás ainda continua ganhando muitas guerras nessa terra, porque a igreja não entendeu que é um só corpo. Não existe vários corpos de Cristo. Cristo só tem um corpo. Então, ou a igreja se une como esse grande corpo de Cristo para guerrear contra principados e potestades, ou nós vamos continuar perdendo guerras para Satanás, infelizmente, porque a gente continua dividido, a gente continua pensando de forma na placa da minha igreja, no grupinho da minha célula, no grupinho do meu ministério. Infelizmente, ainda nós somos muito desunidos, né, mesmo como corpo de Cristo. Então a igreja ainda continua perdendo. A igreja só não venceu todas as guerras já porque ela não entendeu isso ainda. E nós estamos inseridos nisso, tá? Eu estou inserida nisso, vocês estão. Nós estamos perdendo muitas batalhas para o diabo ainda hoje em dia, porque a gente é dividido, porque a gente é segmentado, né? A gente entra numa bolha e fica nela e acha que isso é ser o corpo de Cristo. Não, isso não é ser o corpo de Cristo. Josué deixa bem claro que eles só vão conquistar a terra e tomar posse dela se eles estiverem todos juntos, como um só exército, ok? Então é disso que ele está falando. E aí depois vocês vão poder voltar e tomar posse da terra de vocês. Mas nesse momento, vamos todos atravessar o Jordão como um só exército e conquistar o que Deus tem dado para nós. Versículo 16. Então eles responderam a Josué: tudo o que você nos ordenar faremos, e aonde quer que nos enviar, iremos. Gente, esse versículo 16, ele está lá em Êxodo 19. Por que eu estou voltando lá em Êxodo 19? Depois, se você quiser meditar de novo, você olha. Quando Moisés vai falar para o povo, pega lá rapidinho. Eu quero só que vocês vejam isso comigo. Êxodo, capítulo 19. Deixa eu achar o texto. Versículo 8. Capítulo 19 de Êxodo, versículo 8. Pega o 7 para a gente entender o 8. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia mandado que ele falasse. Versículo 8, então. O povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Ok? Então, olha o que o povo responde para Moisés. Tudo que o Senhor ordenou, Moisés, nós vamos fazer, pode ficar tranquilo. Tudo que Deus falou para a gente fazer, a gente vai fazer. É isso que acontece depois, gente? Não. Olha o que o povo responde para Josué aqui também, quando ele convoca esse povo para começar, né, essa grande guerra espiritual.
Eles dizem, então eles responderam a Josué, tudo o que você nos ordenar faremos, e onde quer que nos enviar, iremos. Circula esse versículo e vocês vão ver se é isso que vai acontecer lá na frente. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente, eles obedeceram, gente, Moisés? Pensa num povo que reclamava o tempo todo de Moisés. Olha o que eles falam. Como Israel era terrível na hora de confessar as coisas para que eles, né, conquistassem, quando eles queriam, né, que a coisa acontecesse, tudo deles era amém. Aí ele diz assim, versículo 18: todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhes ordenar, será morto. Eles mesmos dão a sentença para eles, ok? Então eles estão dizendo assim, Josué, se alguém se rebelar contra você, não obedecer às suas ordens, não obedecer o que você pedir para fazer, essa pessoa deverá ser morta. Todo desobediente deveria ser morto, ok? Somente seja forte e corajoso. O próprio povo está dizendo, ô Josué, não precisa temer, vai para frente. Nós vamos obedecer, nós vamos fazer o que você disser para a gente fazer e vai ser assim. E quem não obedecer será morto. Vamos ver. A partir da semana que vem, gente, a gente vai começar a ver se a coisa vai andar como eles estão dizendo. Vocês estão vendo que a introdução do livro de Josué já mostra para nós um cenário de Deus dando uma palavra de promessa para Josué, para ele não temer, porque ele sabe que a coisa não vai ficar boa. Josué, então, dá ordem para o povo se preparar espiritualmente, porque eles vão atravessar o Jordão, e a gente vai ver essa questão que é o Jordão nesse momento. E eles, então, respondem a Josué de que eles serão obedientes a tudo que Deus falar com Josué, e Josué falar com eles. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Amém, amados, amadas? Que o Senhor nos ajude aí no ano de 2026 para a gente caminhar e compreender tudo que o Senhor tem para nos ensinar nos livros históricos e que a gente então possa, com todas essas lições, entender que nós estamos nessa mesma jornada. É isso que eu quero que vocês entendam, tá bom? Vamos orar? Regiane, você consegue orar por nós aí? Dá para orar onde você está aí? Dá? Então, abre aí o áudio e ora por nós, por favor, para a gente terminar.